Estamos de volta aqui ao canal do Lessa, agora falando direto do CT Carlos Castilho. Há quanto tempo a gente não vinha aqui no CT acompanhar parte do treino, pelo menos um pedacinho do treino do Fluminense. O de hoje, a atividade de hoje, para finalizar, basicamente finalizar a preparação. Amanhã ainda tem mais um treino, mas hoje o Marcão, imagino, já definiu o time titular que vai entrar em campo no próximo domingo contra o Atlético Paranaense, jogo importantíssimo em Curitiba, dois times que brigam diretamente por essa vaga no G4 do Brasileirão, e ao que tudo indica, teremos mudanças na equipe. A gente vai falar sobre isso aqui. Tivemos também entrevista coletiva de Matheus Martinelli, atendeu aqui a imprensa, trocamos uma ideia com ele também, uma boa entrevista no Martinelli. Vou trazer tudo isso a partir de agora. E é bom estar aqui no CT. A última vez que a gente pôde vir aqui para acompanhar uma parte do treino foi em agosto de 24. Isso era ainda sob o comando de Mano Menezes. Desde então, basicamente, a gente está aí 2 anos depois, voltando aqui para uma cobertura desse porte, né? É algo que pra gente, poucos anos atrás, para mim pelo menos, né, era absolutamente normal. Falei isso na live do Jornada. A gente, e na época, né, quando estava na Rádio Globo, a gente fazia cobertura dos outros clubes também, então muitas vezes era treino em Laranjeiras, todo dia tinha uma coletiva, São Januário, lá no Ninho do Urubu, todo lugar, era uma regra, né? A gente tinha muito mais acesso, né? Podia passar muito mais detalhes para o torcedor. Hoje a cobertura mudou completamente, então é algo que vale a gente destacar, porque é raro, né? E é claro que aqui a nossa observação é diferente, né? É muito diferente de você de perto observar o Fábio treinando com 45 anos de idade no sol que estava fazendo aqui hoje, do que você pegar imagens da Flu TV. A gente está vendo e algumas observações só quem está em loco é que é capaz de fazer. E por isso a gente investe tanto no Jornada, para fazer as viagens, para estar lado a lado com o time, porque isso realmente faz muita diferença. Hoje, por exemplo, aqui no CT, a gente observou Igor Rabelo treinando com a equipe, normalmente, com uma proteção ali no ombro. Ele passou por um tratamento conservador, como a gente fala, vai passar por cirurgia somente no final do ano, mas o Igor estava aqui já trabalhando normalmente com o grupo. É possível, a tendência é ele ser relacionado para o final de semana, né? Se não tiver nenhum impeditivo, aí vai depender mesmo do Marcão. Agora, Freitas não veio a campo mais uma vez, não sequer pisou no gramado. E a situação é estranha, porque ele vai para a Argentina e chega a entrar ali, a gente registra imagens dele trabalhando com o grupo, e até observei, falei, cara, tá estranho, tá meio torto ali e tal. E depois, aí no jogo seguinte, já aqui no Rio, ele tá mancando depois da partida. Mancando não, né? Com muleta. E depois não treinou mais. Então a sensação que dá é que ele regrediu um pouco nesse processo de recuperação, ou acelerou um pouquinho, deu alguns passos a mais, além do adequado para aquele momento. E o Samuel Xavier, também com uma lesão no ombro, informei para vocês essa semana, vai ser um tratamento também conservador, luxação no ombro esquerdo, não vai passar por cirurgia, não será necessário uma cirurgia imediata, tá? Então são em relação aos lesionados, e claro, John Kennedy. E aí eu vou falar já do John Kennedy, que merece uma atenção especial, vou falar já sobre ele. Possibilidade de time para jogar, para enfrentar o Atlético do Odaí. Tendência hoje é ele poupar Thiago Silva, não é certo que ele vá começar o jogo, imagino que vai viajar, tá? Creio que ele vai viajar para Curitiba, mas não deve começar o jogo. É algo que estava para ser definido até hoje ou amanhã. Paulo Henrique Ganso também é mais um que pode ser poupado. Agora a gente tem o Acosta de volta, Acosta e Guga voltam ao time, mas não tem o Hércules. Então uma mudança no meio de campo é fato, vai acontecer, mas a gente pode ter um meio bem diferente. Talvez o Acosta entrando no lugar do Ganso e o Nonato no lugar do Hércules. Não acho que ele vai mudar para uma estrutura de um 4-4-2 com 3 volantes, ou até mesmo entrando no Savarino ali mais pelo meio. Não acho que o Marcão vai fazer isso, não. Acho que ele vai manter 2 homens, 2 atacantes, e aí o Canóbio, imagino, com mais um do outro lado. O Soteldo, se não for titular, creio que é para uma opção também de poupar no sintético. E aí ele pode escalar o Serna com o Canóbio, ele pode escalar o Serna como titular já barrando o Canóbio, o Serna começando de um lado e Savarino do outro lado, seria um ataque diferente também.
No comando de ataque, não acho que o Hulk também vai sair do time, não. O Hulk está acostumado no sintético, ele jogou muito tempo no Atlético Mineiro nesse tipo de gramado. Então, para ele, não é um problema, né? Imagino o Hulk mantido na equipe. Levando em consideração todos aqui, e na zaga, se não jogar o Thiago, a tendência é o Midjan pela esquerda começar o jogo ao lado do Ignacio. Então a gente pode ter um time aí bem diferente, com talvez 4 mudanças, quase metade da equipe titular para enfrentar o Atlético. Mas isso a gente só vai conseguir ter uma noção melhor mesmo amanhã. A gente vai tentar entender melhor o que o Marcão, a comissão técnica dele, está pensando para esse jogo que vale demais, pontuar lá de qualquer jeito. Se não der para ganhar, acho que é ganhar, obviamente. Seria uma baita vitória. O histórico do Fluminense lá na Arena não é bom, a gente sabe. Ganhar lá seria um resultado espetacular. Mas se não der para ganhar, tentar pelo menos voltar com um empate para não deixar o Atlético ali desgarrar, né, nesse momento, que seria muito ruim porque tem o Cruzeiro ali encostando também. Então é isso, a gente vai seguir apurando aqui para tentar entender o que o Marcão vai definir para esse jogo de domingo, tá? Vou chamar agora Martinelli. Em breve tem, acho que segunda-feira já tem convocação da seleção brasileira. Martinelli pode fazer parte desse novo momento, desse novo ciclo. Nada mais justo se isso acontecer. E aos poucos ele retomando o rendimento dele que a gente está acostumado, vai ser melhor para ele e para o time também. E ele falou sobre um pouco de tudo aqui, né? Desse momento com o Marcão, pós-demissão do Zubeldia, o que mudou e como para ele foi passar por momentos e fases difíceis dentro do clube. A gente lembra que o Martinelli era um jogador muito criticado lá atrás e agora se tornou uma referência técnica para o time, um jogador que tem tudo para se tornar um ídolo enorme da instituição, principalmente se ele continuar aqui, se ele não for negociado. Então vou trazer um pouquinho a palavra aí de Matheus Martinelli falando aqui no CT. Boa tarde. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. A equipe está fazendo um grande campeonato. Tem a questão do gramado também, que é um gramado às vezes você leva um pouco mais de tempo de se adaptar. Fica um jogo mais vivo, uma bola mais rápida. Então acho que a gente teve essa semana cheia para fazer um grande trabalho, treinar o que tem que treinar. E vai ser um adversário ali, um confronto direto praticamente ali em cima, né? E que a gente tem que ter total atenção. A gente vai para lá para buscar os 3 pontos, que vai ser muito importante para a gente na tabela e para que a gente possa fazer um grande jogo. Então, um horário diferente também para todo mundo. Acho que a última vez que a gente jogou, acho que foi em 2024, esse horário. Então, tem essas adversidades, mas que a gente tem que controlar, jogar ao nosso favor, para que a gente possa ir lá e fazer um grande jogo, para que consiga os 3 pontos. A gente sabe que é um companheiro ali que tem jogado bastante ao meu lado, mas o nosso elenco é muito grande, são jogadores de extrema qualidade, então acho que quem entrar no lugar dele ali vai corresponder à altura, que o nosso elenco é muito bom. Acho que todo jogador passa por momentos bons, momentos ruins na carreira. Quando eu subi bem, depois oscilei, que eu era acho que muito moleque, tinha muita vontade, mas às vezes não conseguia entender o tipo de jogo. Acabei sofrendo bastante, assim, questão da torcida, né, cobranças. É difícil para qualquer jogador você entrar no estádio, às vezes te vaiarem, você perde confiança, às vezes você tem que fazer uma jogada, mas você não quer chamar essa responsabilidade, porque se você errar, você sabe que vai vir a vaia de fora. Mas procurei diariamente trabalhar, acho que todos os meus companheiros me ajudaram muito, toda a comissão que passou aqui me ajudou demais, todo o staff. Então sou grato a todos eles, meus companheiros. Mas eu acho que é isso. Diariamente você vai trabalhando, vai vivendo situações que você vai conseguindo se encaixar um pouco melhor dentro do jogo, lendo melhor o jogo. E eu acho que é isso. É o tempo, é a rodagem, mas não é agora que eu tô bem, que eu não posso passar às vezes também, de novo, por um momento não tão bom. E tem que ter essa cabeça e saber quem que você é para que possa ajudar o Fluminense. Acho que, assim, é difícil falar, né, quando depois de um técnico sai.
Foi um técnico que chegou e a gente conseguiu fazer um grande trabalho. Depois da parada, né, as coisas não encaixaram novamente como tinha que encaixar. E é um cara que trabalhava pra caramba, cara. Levava bastante a gente pro campo, mostrava. E quando o resultado, infelizmente, não vem, acho que é normal, né? Teve essa troca, né? E o Marcão é um cara da casa, que todo mundo já trabalhou com ele, conhece ele. E sabe do estilo de jogo que ele gosta de jogar. E sobre depois se a gente teve opinião, acho que isso é com o presidente, com o Matheus, com o Mário, são eles que é o pelotão de frente do Fluminense, né? E aí a gente deixa com eles essa questão, mas independente se fosse o Marcão, se fosse outro treinador, acho que a gente tem um grande elenco e a gente tem que brigar por títulos esse ano. Se Deus quiser, no final do ano a gente está comemorando com o Marcão, né? Que é um cara que ajuda todo mundo gosta dele pra caramba, e que a gente possa ajudar ele e ele possa nos ajudar bastante. Quando a gente olha para trás e vê o que o Martinelli passou, realmente era um jogador vaiado, um jogador que quase foi escorraçado daqui. Ele chegou a jogar naquele time sub-23, né? Ele joga um tempo no sub-23, depois ele volta ao profissional e agora se tornou esse cracaço aí, porque para mim era um craque da posição, joga muita bola. E a gente espera, não só Martinelli, a gente espera ver um time recuperado como um todo agora. Savarino voltando a jogar, a Costa voltando a jogar, tem falado muito sobre isso, uma missão que o Marcão vai ter agora de recuperar esses jogadores para fazer com que, se não todos, que é difícil, mas que quase todo o time possa recuperar rendimento, é o que a gente quer e deseja, e tomara que isso aconteça nos próximos jogos. Sobre o John Kennedy, que eu ia falar para vocês, o clube divulgou hoje uma informação, 10 dias depois da cirurgia, a cirurgia de ligamento de LCA, né, no joelho. A gente sabe que é um longo tempo de recuperação, infelizmente. E 10 dias depois ele apresentou um inchaço muito intenso no local. E aí os médicos, preventivamente, resolveram internar o John Kennedy novamente, com previsão de alta até terça-feira. Porque esse inchaço poderia gerar uma infecção. E isso, claro, é algo muito perigoso, né? A gente deseja as melhoras, que ele possa ficar bom quanto antes, o John Kennedy, voltar para casa para dar sequência a essa preparação. Não é normal, a gente sabe, não é uma coisa o jogador passar por cirurgia, o joelho e depois voltar com suspeita de infecção ou com receio de infecção, não é um procedimento natural. Então tomara que, enfim, não passe além disso, que seja realmente uma atitude preventiva para evitar algo pior lá na frente, né? E que o John Kennedy possa, com isso, enfim, o prazo de recuperação já é muito longo, né? Então no total, num todo, acho que não vai influenciar muito, mas é claro que você ouvindo isso, no primeiro momento, assusta, né? Então tomara que o John Kennedy possa voltar o quanto antes à convivência da família e a sequência da recuperação normal para esse tipo de lesão. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, sempre é muito bom falar com vocês direto aqui do CT, e amanhã a gente vai embarcar para Curitiba pela manhã para já esperar o Fluminense por lá e entregar para vocês mais uma cobertura fora de casa. Tamo junto, um abraço, esquece, não deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal do Lessa, valeu!